fazer aqui. Há tanto para crer e ver sorrir. Maravilha de cidade. Caminhos do Rio convida você hoje a fazer um passeio muito especial. Você é o nosso convidado para conhecer a cidade de Orlando, nos Estados Unidos. Muito encantamento, muita festa e muita alegria. Confira no programa de hoje. Caminhos do Rio está imperdível. E para o seu passeio ainda ficar melhor, nós vamos ter um bate-papo com o consultor de turismo, Marcos Desmarais, que vai te dar algumas dicas extraordinárias para uma boa viagem. Seja bem-vindo, Marcos, ao nosso programa Caminhos do Rio. Obrigado, Luiz, pela essa oportunidade de explicar um pouquinho de como é bom fazer uma viagem para Orlando, né? Como é animado, como é divertido e vale a pena fazer essa viagem para a cidade do encanto, né, da magia que é Orlando. Marcos, para um passageiro, para um turista ir a Orlando, conhecer um pouco essa cidade dos encantos, da magia, da alegria, ela tem que ter algumas atitudes prévias, ela tem que se preparar para isso. O primeiro passo é o passaporte, não é, Marcos? Como é que a pessoa precisa para ter acesso, para tirar o passaporte? Hoje está bem fácil o momento de tirar um passaporte, né? Você entra na pesquisa na internet, do site do governo, né, da Polícia Federal, você acessa, você se cadastra, você marca, você agenda com uma certa antecipação, né, para você tirar seu passaporte. O passaporte tem que ter validade, é muito importante isso, a pessoa quando vai se preparar para uma viagem para fora, para o exterior, seu passaporte tem que ter 6 meses de validade após o término da sua viagem pretendida, né? Então isso é muito importante, você se preparar nesse momento de preparar o passaporte. E para os Estados Unidos, você tem que também tirar o visto americano. Esses são momentos importantes para se preparar para a viagem para Orlando. Hoje já está muito mais simples e já está muito mais fácil você adquirir o visto americano. Né, Marco? Eu acho que com essa abertura, né, o Brasil tendo essa expansão tão grande e essa aceitação tão forte no mercado internacional, a gente já percebe que o próprio governo americano ele tem dado facilidades para que as pessoas possam tirar o seu visto americano. Sim, realmente. O visto hoje se tornou mais fácil, mais ágil, né? Até porque também existe interesse, eles viram que é um mercado muito forte, principalmente a Orlando, a Disney, a Nova York, aos Estados Unidos, né? Do brasileiro. Então, hoje tem bastante facilidades, hoje tem o site também do consulado americano, as agências cadastradas como a nossa também tem um site e pode ajudar o seu cliente a fazer esse visto, na facilidade do visto. Hoje está bem mais fácil, mais bem tranquilo. Um consultor de turismo, um consultor que atende, uma empresa que atende no meio de turismo, ela pode te ajudar, te dar essas instruções. Sempre que você viajar, a primeira dica, procura uma agência idônea, uma agência que tenha condições, capacidade, técnica e operativa para realizar a sua viagem, a viagem dos teus sonhos. Não entre em qualquer aventura, em qualquer porta que você acha, ah, não, ali tem uma propaganda, está baratinho. Avalie primeiro as condições dessas empresas, desses profissionais que querem levar você para que as tuas férias sejam excelentes. Não para você sair do país, ir para um outro país, um outro local que se fala um outro idioma e você ainda ter dificuldades ou problemas. Quando você vai para um passeio turístico, você tem que saber que você vai curtir. Vai ter alguém fazendo tudo por você e você vai aproveitar, você vai se divertir. Esse é o grande ponto, esse é a chave de uma boa viagem. Você ter um bom operador que possa fazer para você uma viagem extraordinária. Marco, uma viagem bem preparada faz a diferença, né?
Isso, Luiz, você tocou num ponto, acho que é muito importante hoje em dia, devido à facilidade da internet. Muitas pessoas usam a internet para viajar. E o agente de viagem preparado, aquele agente de viagem realmente preparado, ele vai ajudar muito e facilitar muitas coisas para a sua viagem ser bem melhor e mais segura. Né? No exemplo, se acontecer alguma coisa pelo percurso da sua viagem, você tem alguém por trás apoiando. Tem alguém também que vai preparar, saber preparar, que a gente fala day by day da sua viagem. Como vai fazer, o que vai fazer. Eu acho que é muito interessante e muito importante. Realmente procure o seu agente de viagem para montar a sua viagem, que eu tenho certeza que vai ficar um espetáculo. Sem dúvida nenhuma, e se você quer estar conosco acompanhando essa viagem extraordinária, já fique sabendo, um day by day é o seu dia a dia lá fora. Então, vamos juntos viajar, vamos juntos conhecer a cidade maravilhosa. Vamos ver agora mais alguns trechos dessa cidade encantadora que é a cidade de Orlando. Marcos, o nosso turista chegando lá na cidade de Orlando, aeroporto, aquelas questões todas. Normalmente, os voos para Orlando, saindo do Brasil, eles naturalmente, não todos, mas fazem uma conexão. A não ser que sejam voos chatos ou voos diretos, mas em geral faz uma conexão, tem que fazer alfândega primeiro, fazer aquele questionário. Como é que você pode dar algumas dicas para as pessoas que estão fazendo a sua primeira viagem nesse momento no aeroporto? Seja no momento do aeroporto onde a pessoa faz uma escala para depois seguir para Orlando, ou já diretamente Orlando. Como é que ela deve se comportar diante do policiamento, da alfândega, quando ela chega nos Estados Unidos? Sim, volto a repetir, né, Luiz, como é importante a preparação da sua viagem com a agente de viagem. Aqui, quando nos procuram, a gente prepara desde o primeiro momento que a pessoa embarca no aeroporto do Rio de Janeiro, que tem toda uma preparação também, porquê do passaporte, passar na Polícia Federal, da segurança de passar na Polícia Federal, até chegar à cidade dos Estados Unidos, em Orlando. Na chegada em Orlando, 90% dos voos realmente tem uma parada, uma conexão em outros estados americanos. Né? Então você tem uma preparação, se você vai sozinho, né, que é o famoso fly and drive, quando você vai para os Estados Unidos, ou vai em grupo sempre tem um guia acompanhante da empresa que ajuda nesse processo todo. Né? Mas sozinho é importante você preparar desde o início o que vai acontecer. Você chega nos Estados Unidos, você tem entrada em qualquer lugar do mundo, quando você sai do seu país, você dá uma saída do país e uma entrada em outro local. Então é importante essa preocupação na chegada, nos formulários que são preenchidos, né, na polícia do local, né, do país que você está entrando, a importância de chegar e sempre estar preenchido bem o papelzinho. Chegando em Orlando, também tem outros procedimentos. Se você está sozinho, você tem que ter um mapa, a dificuldade de chegar até o hotel, como é que se faz, o que faz, como se aluga um carro, o que tem. Tem muitos detalhes importantes que é importante você realmente se preparar para chegar até o seu ponto. Então, são dicas de viagens extraordinárias. Você tem que saber fazer os procedimentos básicos necessários. E tudo com muita tranquilidade. Você está ansioso para conhecer o Mickey Mouse, o Pluto, o Pateta. Você está ansioso para se divertir na Disney. Mas você não pode deixar que essa ansiedade atrapalhe a sua viagem. Esse momento de chegada, você está cansado, às vezes é a sua primeira experiência de fazer um voo de 9, 10 horas, então tenha tranquilidade para resolver as coisas. E claro, sempre com um consultor de turismo facilita muito mais, porque você vai ter o apoio, ele vai estar à frente realizando e tomando algumas providências e você então vai cuidar exatamente da sua bagagem. Por falar em bagagem, Marco, quando a pessoa viaja, a grande preocupação, nós acompanhamos duas peregrinas que foram conosco para Roma,
na beatificação do Papa João Paulo II, e nós fomos para a casa delas, verem elas prepararem as malas. E era engraçado porque elas tinham assim, uma ansiedade, não sabiam o que colocar dentro da mala, porque era a primeira viagem delas para a Europa. E certamente, para quem não tem hábito de viajar sempre para os Estados Unidos, também, eu acho que deve estar sempre observando a questão do clima, se está quente, se está frio, se a pessoa vai usar mais sapato, se ela vai usar mais um tênis, se ela vai usar mais chinelo, mais bermuda, mais blusa. Acho que essa preocupação em arrumar a mala, não ser uma mala assim pesada demais, grande demais, excessiva demais, porque acaba a pessoa chegando lá, às vezes a pessoa sai daqui com a mala lotada, abarrotada de coisas. Chega lá e não consegue comprar uma agulha porque não vai caber na mala dela para trazer a agulha de volta. Então é impressionante, mas isso às vezes acontece. Quais são as suas dicas em relação à bagagem? Então, a bagagem, normalmente, você sabe, num voo internacional longo, você tem direito a 2 malas de 32 quilos, tá? Mas isso é uma particularidade muito interessante a respeito de mala, porque uma coisa é você viajar sozinho, uma coisa é você viajar em grupo. Normalmente, em grupo, é colocado, normalmente, nas dicas que o passageiro recebe, que tem direito a uma mala, né? Porque essa uma mala é porque normalmente o grupo vai andar de ônibus e se cada um carregar 2 malas, não cabe dentro do ônibus. Isso não tem nada a ver com a companhia aérea. E outra coisa interessante sobre mala, muitas vezes as pessoas falam, eu tenho direito a 2 malas. Nem sempre, por ser um voo internacional, você tem direito a 2 malas, né? Porque eu falo sempre às pessoas o seguinte, daqui para Buenos Aires é um voo internacional e você tem direito a uma mala no avião. Isso está ligado diretamente ao tamanho da aeronave. Se a aeronave é grande, cabe você ter 2 malas, tudo bem. Se a aeronave não cabe, tanto é que quando você viaja para a Europa, você tem direito a 2 malas e naqueles voos internos, se você for pegar separado, você vai ter direito a uma mala só porque o avião é menor, tá, em relação à mala. Agora, quanto à preparação, também tem 2 focos. A preparação normalmente, estou falando normalmente, não é vamos dizer, certo, né? Mas você vai para a Europa, as pessoas já levam uma mala um pouquinho mais cheia. Porque a Europa, normalmente, você vai comprar um pouquinho menos devido ao custo, devido ao preço 100 euros. Agora, Estados Unidos, a nossa dica é sempre a mala vazia. Porque não tem como você ir para os Estados Unidos, você pergunta às pessoas que viajam, né? Não tem como a mala já sair cheia, é um prejuízo para você. Porque, com certeza, ou você vai jogar muita coisa fora sua, ou você vai ter que abrir espaço para dar um jeitinho para as compras que você tem. Realmente tem bastante facilidades nos Estados Unidos em matéria de preço, então a sua mala volta realmente com mais uma agulha e muito mais agulha e bem cheinha. Então, uma dica de viagem, observe bem, faça uma mala enxuta, uma mala que seja suficiente, ideal para o que você vai usar, para o que você vai fazer naquele período e pelo tempo que você vai ficar. Marco, uma das coisas muito interessantes na nossa viagem é justamente um outro ponto. As pessoas, quando viajam para fora, eu observo isso muito, que tenho a facilidade de estar podendo viajar, um dia depois que ela já chega na cidade, ela já se intitula com saudade do arroz e do feijão da comida brasileira. É um troço impressionante. E nos Estados Unidos, de modo especial em Orlando, né, o fast food, os lugares que tem para comer, nem sempre você identifica com uma comida brasileira boa. Então, você encontra restaurantes hoje, graças a Deus, em Orlando e nos Estados Unidos, em vários lugares, hoje já tem sim, restaurantes bons, restaurantes brasileiros. Mas isso, há anos atrás, você tinha que viver de hambúrguer, viver daquele fast food, da pipoca, daquelas coisas que o americano consome com mais facilidade, né? Como é a questão da alimentação? Como é que você pensa essa questão da alimentação e essa preocupação, principalmente quando a gente leva jovens? Hoje, em matéria de grupo, né, Luiz, nós temos, por exemplo, em Orlando, nós temos 2 restaurantes conhecidos lá em Orlando que realmente servem comida brasileira e comida à vontade. A gente brinca que naquele momento, né, a criança principalmente, que é muito interessante, aqui a gente previne os pais para que separem o dinheiro para alimentação e tudo. Se não tem essa alimentação, eles não comem para comprar mais uma agulha, que você falou, mais um brinquedo, mais uma roupa, e deixam de comer. Então é incluído hoje em várias saídas, em vários grupos, essas alimentações. Tem uns que tem mais, outros que tem menos, dependendo da programação de cada agência, de cada operador. Mas hoje você tem realmente, para não viver de hambúrguer, viver de comida, vamos dizer, adocicada americana,
enjoativa. Nós temos restaurantes brasileiros que nos servem muito bem. Eu acho que a qualidade da comida é muito boa também, né? Eu acho que serve bastante o povo. Acho que esse problema de alimentação hoje está um pouquinho sanado em relação principalmente a Orlando, Nova York e outros lugares mais visitados pelos brasileiros, sempre tem. Eu até estou dando uma dica para você que está sempre em Roma, Luiz. Monta um restaurante brasileiro em Roma, que é bom, viu? Vai ser bom, viu? Olha, é verdade. A gente sempre, como brasileiro, aonde a gente vai, a gente quer comer o nosso arroz com feijão e o seu bife com batata frita. Mas nem sempre é possível em todos os lugares. Em Orlando, hoje, você tem essas opções, já tem várias opções, vários restaurantes que você tem essa facilidade. Marco, a gente está chegando ao final desse nosso primeiro bloco. Eu queria, antes de passar para o nosso segundo bloco e ter a oportunidade de conversar com o Lucas, que é o nosso guia turístico, que acompanha os grupos, queria que você desse para a gente mais uma palavra assim, muito precisa e muito objetiva de como cada passageiro pode estar se preparando para que aquela viagem seja uma boa viagem, seja para os Estados Unidos, seja para a Europa. Qual seria a sua dica? Olha, para você fazer uma boa viagem, a palavra-chave é esta. Importante, né, como nós colocamos já, é se procurar um profissional desde o início para começar a montar, porque uma viagem é um sonho, né? A gente sempre diz que para se ter um sonho, cuidado com o pesadelo, né? Então é bom se preparar realmente com um profissional, juntando o seu dinheirinho um pouquinho, pretendo viajar, se prepara, faça uma poupança viagem, porque eu digo sempre, pela minha experiência de 20 anos de turismo, viajar só faz bem, né? Viajar é alegria, viajar é saúde, né? Tenho certeza das pessoas que viajam, muitas pessoas que viajam, falam assim, no final da viagem, estou cansado e tal, mas uma semana depois de estar aqui no Brasil, Marco, eu estou com saudade. Isso é bacana, isso é a viagem. Quando você tem saudade de alguma coisa, quando você ama seus filhos, ama sua família, você está um pouquinho longe, você tem saudade. A viagem é a mesma coisa. Depois, quando você faz bem feito, é preparado com carinho, com amor para as pessoas, elas voltam e falam assim, estou com saudade. Isso é o melhor resultado para nós, profissionais, ouvir das pessoas que viajaram, né, no Opinar, que gostaram, que foram bem atendidas e que participaram realmente de um sonho. Que bom. Então, se prepare, vale a pena viajar. É saudável e é bom. A palavra-chave, então, de uma viagem é preparação. Você se prepare bem para uma viagem, se prepara bem a tua mala, prepara bem teu espírito, prepara bem o seu coração, porque você vai se divertir muito. No próximo bloco, nós vamos fazer um passeio pelos lugares de compra, alimentação e lazer. Não saia daí, Caminhos do Rio volta já. Quero seguir os caminhos do Rio, me leva que eu vou, ó meu. Quero seguir os caminhos do Rio, me leva que eu vou, ó meu. Estamos de volta e agora nós temos o prazer de receber o Lucas. O Lucas é guia turístico também nessa região dos Estados Unidos, em Orlando, e é um expert de parques da cidade de Orlando e ali também daquela região, porque quando você viaja para os Estados Unidos, na região de Orlando, não tem só Disney World. Existem outros parques, inclusive Tampa, tem Busch Garden, tem outros parques que você vai ter a oportunidade de conhecer nessa série de programas que Caminhos do Rio está começando hoje para te mostrar sobre os encantos e as maravilhas da Disney World e da cidade de Orlando e, de modo especial, do estado da Flórida, nos Estados Unidos da América. Então, queria começar com você, Lucas, falando sobre algumas dicas interessantes de venda, sem dúvida nenhuma, algumas dicas interessantes de compras. Sem dúvida nenhuma, quando a pessoa vai para os Estados Unidos, ela vai querer conhecer parque, vai querer andar nos brinquedos, fazer todas aquelas coisas que adultos e crianças viram uns verdadeiros encantos nesses lugares, mas as compras é sempre um ponto fundamental nessas viagens. Nós falávamos no primeiro bloco com um consultor de turismo, o Marcos, e ele falava que sempre as pessoas vão e querem. Nós demos dicas sobre malas, sobre como preparar as bagagens e tudo mais. Quais são as suas dicas em relação às compras? Sem dúvida, hoje em dia, Orlando já se estruturou, como eles recebem em torno de 50 milhões de turistas por ano, se estruturou de uma forma que recebem
todos os tipos de interesses de quem viaja para lá. E como você falou, as compras são um atrativo fortíssimo. Você encontra itens a 10% do valor do que a gente vê aqui no Brasil, então chama muita gente para lá. As compras se subdividem de acordo com o interesse de cada um. Crianças gostam muito de jogos, videogame, adultos gostam mais de lembrancinha, tem gente que vai interessada em comprar roupa ou eletrônico e atende a todo mundo. No que eu posso falar que a gente vai muito lá, tem os outlets, que são as pontas de estoque, tem Florida Mall, tem o Mall Millenia, que são shoppings que oferecem tudo que você pode imaginar, e a gente roda tudo isso lá com os grupos e conhece tudo muito bem. Você não é desse tempo, não. Eu, há 20 anos atrás, a gente fazia viagem para os Estados Unidos assim. Miami era local de compras e Orlando local de diversão. Parece que hoje esse cenário mudou um pouco, né? Com certeza, com certeza. Como eu falei, Orlando se estruturou de uma forma incrível, como eles têm o chamativo dos parques, que é uma coisa muito interessante, que chama as pessoas que vivem o sonho de ir para a Disney. Eles perceberam essa quantidade de turistas e criaram toda uma gama de atendimento em todos os segmentos, né? Em compras, em alimentação, em lazer fora dos parques e tudo mais. Hoje em dia Miami é um lugar muito bom também, mas Orlando, se não tiver ultrapassado, já está igual e talvez não tenha necessidade de você ir até Miami só para fazer compras. Porque hoje em dia você pode, na cidade de Orlando, juntar justamente a questão das compras, da diversão, da boa alimentação, tudo numa mesma cidade. Orlando oferece isso para você. Orlando tem condições de te mostrar isso. E o nosso programa de hoje está falando de Orlando. E, aliás, a alimentação na cidade de Orlando é algo extraordinário. Eu posso chamar agora, Lucas, para a gente conferir, a nossa repórter Janine, ela fez uma cobertura nos restaurantes brasileiros, opções extraordinárias. Confira aí com a Janine Leite as opções de alimentação na cidade de Orlando. Dentre as muitas opções para receber brasileiros que Orlando dispõe, a gente tem alguns restaurantes e eu vou conversar com Gilson Marçal, que é responsável por um deles. Eu queria saber, Gilson, como é que surgiu essa iniciativa? Bom, eu já moro aqui em Orlando há 18 anos e quando eu vim para cá eu sempre tive vontade de abrir um restaurante brasileiro. Eu acho que é um pedacinho do Brasil, porque não desfazendo a comida americana, mas todas as pessoas que vêm para Orlando, principalmente com criança, não podem deixar de comer aquele arroz com feijão, sente muita falta. A comida americana é muito condimentada e o Vitórios já tem 7 anos no mercado e a gente está expandindo também agora em 2013 com outro restaurante que vai chamar Gilson's, para a comunidade brasileira, quando vem para Orlando, ter aquela refeição brasileira que faz parte da comunidade brasileira aqui. Você utiliza a mão de obra brasileira? Como é que é feita a comida? As pessoas aprendem lá e depois vêm para cá? Não, com certeza. Todos os cozinheiros são brasileiros. Eu tenho 56 funcionários. Desses 56, 90% é brasileiro. E como é que é assim atender? O grande público é brasileiro ou você chega a receber americanos também? Não, temos brasileiros, americanos, argentinos, italianos e franceses. E todos gostam da comida brasileira? Amam. Os americanos vêm aqui, inclusive agora 2012 que passou, né? O Vitórios foi considerado o Top Rate 2012. Que os americanos vieram para o Vitórios, experimentaram entre 10 restaurantes e me deram um certificado como o melhor restaurante entre comida, atendimento. Isso é muito importante. Essa matéria-prima você compra aqui, importa de lá, como é que é? Não, nós encontramos aqui a matéria-prima, né? Tem os mercados latinos que nós compramos, arroz, feijão, e achamos aqui mesmo a matéria. Bom, eu queria agora que você deixasse um convite para os brasileiros que venham a Orlando, que passem aqui para sentir um pouquinho mais perto do Brasil. Com certeza. Bom, vocês que estão vindo por Orlando, estamos localizados aqui na International Drive 5159, ao lado do Prêmio e do lado da Perfume Land. Vindo para Orlando, não deixe de vir no Vitórios, comer aquela comidinha brasileira, aquele tempero brasileiro, aquele arroz, feijão, caipirinha e o guaraná, que não podemos deixar de falar. Lucas, eu sempre percebo exatamente o que você disse. Muitas pessoas, elas procuram
as compras conforme a sua faixa etária, né? Como você disse, quando é criança, adolescente, está preocupado com jogos, com pequenos videogames, essas coisas. Quando é adulto, já quer trazer uma lembrancinha para os netos, lembrancinha para os filhos, quando os filhos não estão juntos. Tem sempre essas particularidades, né? Eu queria convidar você para acompanhar conosco, Lucas, a visita que a Janine Leite fez a alguns shoppings e algumas lojas, mostrando para a gente como é essa questão das compras em Orlando. É com você, Janine. Pois é, como a gente tem mostrado para vocês, muita gente vem aqui em busca das compras. E as opções são para todos os gostos e para todos os bolsos. A gente apresenta para você agora o Shopping Millenia. A gente vai mostrar, além da alimentação, um ponto muito importante de quem vem a Orlando, que são as compras. Muita gente que vem aqui vem em busca desse menor preço que os Estados Unidos oferecem. E aqui comigo eu estou com o seu Toninho, que é diretor de Relações Internacionais aqui da Perfumeland, que é uma loja grande. E eu queria saber como é receber um número tão grande de brasileiros, de que maneira vocês se estruturam para isso. Janine, é um prazer receber vocês aqui e dirigir ao seu público, entendeu? Aqui de falar sobre a Perfumelândia Mega Store. Hoje é uma loja completa, onde todos vocês que assistem ao programa, quando chegar a Orlando, vocês encontram de tudo aqui. Você encontra o perfume, os cosméticos, óculos, relógio e os eletrônicos. Tudo que vocês imaginarem, e hoje eu tenho também a minha loja de tênis, só lançamento, na qual vários modelos vocês não vão encontrar no outlet. E além dos preços, tem um outro diferencial, né? A maioria dos funcionários aqui fala e compreende bem o português. Todos eles, tá? Nós temos aqui praticamente 90% são brasileiros que falam o português e também tem alguns que nós temos que mesclar um pouco, porque aqui nós não recebemos somente os brasileiros. Hoje aqui nós estamos, por exemplo, essa temporada que está terminando agora, de janeiro e fevereiro, nós recebemos aqui só de grupos, 25 mil brasileiros de grupos aqui na loja. E agora nós vamos entrar na segunda etapa, que são os argentinos. Então nós temos que mesclar um pouco dos atendentes que falam também o espanhol para podermos atender os irmãos. E de que maneira vocês se estruturam, como é que é feito esse trabalho? Que você me disse que vocês chegam aí ao Brasil, em média 4 vezes por ano, como é que é feito essa divulgação? Esse trabalho, Janine, geralmente eu viajo ao Brasil 4 vezes ao ano, visito todas as feiras que existem de turismo no Brasil. Agora mesmo, mês que vem, eu já tenho uma feira marcada em São Paulo. E além disso, eu visito todos os estados. Vou de porta em porta, batendo, fazendo toda aquelas contato para que na próxima temporada, que eu já aqui coloco para vocês, já tenho programado 45 mil brasileiros aqui presentes na minha loja. Pois é, e tem um outro diferencial, né? Parece que quem está aqui tem a oportunidade de vir para cá de ônibus. Como é que funciona isso? Vocês que chegam aqui em Orlando e está sem um meio de chegar até a Perfumelândia, nós temos um transporte gratuito, que é hotel a loja, loja ao hotel. Isso para facilitar você que não tem o transporte para chegar até a Perfumelândia. E agora, Toninho, para a gente fechar, queria que você deixasse o endereço, o telefone aqui da loja e fizesse um convite para os brasileiros passarem por aqui. Tá, nosso endereço é 5161 International Drive, tá? E gostaria de convidar, antes de convidar, eu gostaria de deixar qualquer coisa que vocês queiram ver, nós temos o nosso site perfumelandia.com, tá? E o telefone 407-248-9595. E aproveitar, você que está chegando a Orlando, venha nos conhecer, venha ver essa terra do perfume. Lucas, nós falamos de aeroporto, falamos de preparação de mala, falamos de todas as dicas de passaporte, visto e tudo mais, falamos de compras, falamos de alimentação. Aliás, na dica de compras é importante você ter em mente que todo brasileiro, toda pessoa que viaja para o exterior
tem direito a uma cota de $500 de compras lá. Independente também de você ter ou comprar uma máquina fotográfica para registrar sua viagem, essas coisas de uso pessoal, você tem direito a trazer em compras mais $500. Isso você passa naturalmente pela alfândega no Brasil, na sua chegada, sem nenhum problema, você estando dentro da cota estipulada pelo governo brasileiro. Mas agora, Lucas, eu queria te fazer assim, uma pergunta. Falamos de todos esses temas, falamos até de como volta para o Brasil já com as suas compras. Mas o que aquela pessoa que vai por Orlando quer é se divertir nos parques, não é? Com certeza, é o chamariz principal da cidade. Cada vez mais eles vão reformando os parques, reformulando, trazendo brinquedos novos. Hoje a gente tem basicamente em Orlando, e contando Busch Gardens, que é em Tampa, 8 parques que servem muito bem aos interesses de todo mundo, desde criancinha de 5 anos de idade até o adulto de 88 anos. E tem atrações para a vida inteira. Se o cara quiser ficar lá um mês, ele consegue perceber... Desculpa, volta aí. Se o cara ficar lá um mês... O cara é feio, né? Se a pessoa ficar lá um mês, ela consegue ver que tem atrações diárias para ela ver diferentes e coisas novas e bonitas dela ver. Olha, você quando está na Disney, você quer diversão, você quer alegria. E o Lucas ressaltou um ponto interessante. O Magic Kingdom, por exemplo, um dos parques principais temáticos da Disney, ele está sempre renovando os seus brinquedos e as suas atrações. Recentemente já estão criando uma nova ilha lá, fazendo já atrações e brinquedos novos. E todos os parques cada vez ou renovando ou fazendo, e tem aqueles brinquedos que são tradicionais, né? Quem vai à Disney, sem dúvida nenhuma, vai curtir muito, né, aquele parque. Aliás, posso te dizer o seguinte, esse ano eu tive a oportunidade de estar também na Disney, um pouco antes de um grupo que você levou, mas, e meu filho estava trabalhando na Disney. E a gente conversando com algumas pessoas que trabalham dentro da Disney, uma das meninas que estava trabalhando nesse grupo desse intercâmbio, ela falou assim, eu descobri uma coisa aqui na Disney nesse período que eu estava trabalhando. Eu falei, o que foi? Há um erro fundamental nesse parque do Magic Kingdom. Você sabe qual é o maior erro que tem na entrada do parque? Não? Eu vou te falar. O castelo é da Cinderela. Mas quem saiu em busca da Cinderela era o príncipe. O castelo é do príncipe, não é da Cinderela. Mas a fantasia faz você pensar que o castelo é da Cinderela. Mas quem morava no castelo, que foi buscar a Cinderela, era o príncipe. Então o castelo é do príncipe, não é da Cinderela. No próximo bloco, você confere comigo e com o Lucas uma visita que este grupo fez, a nossa equipe fez, à igreja de São João Maria Vianney. E ali tiveram a oportunidade de participar de uma celebração e você vai conferir uma entrevista super agradável com o Padre Gonzales. No próximo bloco. Confira aí. Não saia daí, Caminhos do Rio volta já. Quero seguir os caminhos do Rio. Me leva que eu vou, ó meu. Quero seguir os caminhos do Rio. Me leva que eu vou, ó meu. Estamos de volta e nesse nosso terceiro e último bloco nós vamos conciliar um passeio turístico super agradável pela cidade de Orlando e a vivência e a experiência da nossa fé. Lucas, quando a gente viaja, você que é um guia e que tem esse carinho com cada passageiro, mas você percebe que a nossa fé não tira férias. Então, certamente, a preocupação de também dar para esses passageiros aquilo que para ela é importante na vivência dela de fé, principalmente nesse ano que nós estamos vivendo, o ano da fé, acho isso fundamental, não é? Sem dúvida também. Mais uma vez, como nós somos embasados na fé católica, nós vivemos isso aqui diariamente, nós oferecemos nas nossas viagens a ida às igrejas nos domingos, a missa, celebrações, muitas vezes pessoas fazendo primeira sexta-feira, é até bonito de ver na viagem, a gente leva na igreja também. Não é obrigatório para quem não quer, logicamente a pessoa pode só curtir a Disney, mas quem vive a fé como nós vivemos, nós possibilitamos essa ida à igreja e conhecer as paróquias que temos lá em Orlando. A nossa equipe do Caminhos do Rio esteve na paróquia de São João Maria Vianney, com o padre
A nossa equipe do Caminhos do Rio teve a oportunidade de participar da celebração na paróquia de São João Maria Vianney. E a nossa repórter Janine fez uma entrevista super agradável com o padre Miguel Gonzalez. E você vai poder conferir trechos dessa celebração e a entrevista com o padre. Confira agora. Pois é, Luiz, muitos são os brasileiros que moram e visitam os Estados Unidos e a gente veio aqui à igreja de St. John Vianney conversar com o padre Miguel Gonzalez, que está à frente dessa paróquia aqui há 2 anos. E padre, como é que é esse desafio de pregar para quem está fora de casa? Aquí en la parroquia de San Juan Vianney, nuestro compromiso es abrir las puertas para recibir a tantos visitantes que llegan a Orlando para vacacionar, para descansar y tener un lugar donde puedan también encontrarse con el Señor a través de la Eucaristía. Y nuestra comunidad, que es multicultural, abre sus brazos para recibirles con gran hospitalidad. Este ano, o Brasil vai sediar a Jornada Mundial da Juventude. Está sendo feito algum trabalho aqui para isso? Nuestro obispo, el obispo John Noonan, está organizando un grupo que va a viajar de acá de la diócesis de Orlando para encontrarse con todos los peregrinos que se van a dar cita en Río de Janeiro el año que viene para la Jornada Mundial de la Juventud. E agora o padre vai deixar um convite para quem está aqui em Orlando que venha assistir a missa. De todo corazón, de parte de los parroquianos de esta linda comunidad de San Juan Vianney, les extiendo una invitación para que cada vez que lleguen acá a la Florida Central, hagan de esta casa su segundo hogar. Nosotros aquí con mucho amor y con gran regocijo les recibimos para juntos encontrarnos en el altar para alimentarnos con el don de la Eucaristía. Sean todos bienvenidos a esta su casa. Porque se daban cuenta de escuchar esas lecturas divinas,